Olá pessoal, tudo bem? A Argentina terá que escolher entre a liberdade e o kirchnerismo. Em outras palavras, a liberdade e a tirania, na concepção de Javier Milei, candidato à presidência naquele país que é identificado como libertário. As análises que se fazem a respeito dele geralmente são acompanhadas de críticas bastante pessoais, da pior maneira possível, como nós vemos muitas vezes em boa parte da imprensa no Brasil. Mas nem é este o fato que nós iremos analisar aqui, mas sim a possibilidade de vitória deste candidato e o que mudou das primárias, onde ele saiu vitorioso, para o primeiro turno, quando ele sai vitorioso, mas não tão grandemente quanto se saiu nas primárias. Só para lembrar, nas primárias ele teve mais de 30% dos votos e ficou em primeiro lugar. Ontem, na eleição, ele não fica em primeiro lugar e a sua votação não chegou a 30%. O que será que aconteceu? Mas antes de avançar, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse, claro, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica, a fim que elas tenham também acesso ao nosso conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Você que quer aprender geopolítica e compreender o que ocorre no Oriente Médio, a geopolítica dos Estados Unidos, da China e assim por diante, não deixe de consultar o nosso e-book feito para que você tenha acesso ao conhecimento da geopolítica dos principais atores do mundo. O link para baixar o nosso e-book está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Pessoal, reitero, não esqueça de curtir e comentar o que você acha nos nossos vídeos e vamos aqui falar sobre as eleições na Argentina. Nós tivemos ontem um primeiro turno que foi surpreendente sobre vários aspectos, não é? Tanto para o bem quanto para o mal, não é? Nós temos uma Argentina dividida em termos políticos, vamos tentar compreender o que aconteceu naquele país. Nós temos uma eleição marcada por uma polarização crescente e significativa. As coalizões principais envolvem o Javier Milei e também o Sérgio Massa, o candidato do governo, bem como a Patrícia Bullrich, não é? Que são os três principais candidatos que ficaram, inclusive, ontem nos 3 primeiros lugares, dando continuidade às primárias que ocorreram lá em agosto, dia 13, salvo engano. Vejam vocês, Javier Milei vai se destacar bastante no cenário da política atual argentina porque o país vive em uma crise econômica significativa. A crise econômica argentina é tão intensa, tão alta, que nós temos duas coisas. Uma inflação elevada. Essa inflação elevada está na casa de 3 dígitos. Então nós temos uma inflação bastante significativa que empobrece parte considerável da população e vai destruindo e minando ali a estrutura econômica do país, infelizmente. Neste cenário surge a figura de Javier Milei, que tem a perspectiva da liberdade econômica. Então Javier Milei segue uma perspectiva de escola econômica, especialmente da escola austríaca, que não acredita, por exemplo, nem na existência do Banco Central. Alguns analistas fizeram discussões que não, nem os liberais americanos falam no fim do Banco Central. Mentira! Nós temos que sim, autores da escola austríaca de economia, especialmente nos Estados Unidos, falam sobre o fim do Banco Central, porque entendem que a gestão econômica centralizada é um entrave ao desenvolvimento econômico e, claro, a liberdade das trocas comerciais. Um livro que se transformou clássico no meio aqui desse debate no Brasil, do libertarianismo especialmente, é o livro do Ron Paul, chamado O Fim do Fed, que justamente vai discutir ali por que o Banco Central dos Estados Unidos deveria ter, não é, a sua existência decretada ao fim. Tudo bom? Então, seria interessante que a nossa imprensa e parte considerável dos nossos analistas conhecessem a literatura que trata, não é, deste assunto e não fizesse apenas comentários como extrema isso ou ultra aquilo, não é? Que estão passando vergonha, na minha opinião. Muito bom, então o Javier Milei tem a perspectiva de liberdade econômica, defendendo ali a ideia do liberalismo, ok? Que vão dizê-lo ser libertário em alguma medida. Então, o cenário é esse, de elevada inflação, uma crise econômica significativa, e o outro cenário é o atual presidente não concorre às eleições justamente porque sabe que sua chance de ser eleito, no caso reeleito, é muito baixa. E o detalhe curioso é que quem concorre às eleições pelo governo é o ministro da Economia. Então o país tem uma crise econômica bastante alta, o país tem uma inflação significativa, desempregos crescentes, problema gigantesco de destruição da própria moeda. Tanto é que uma das propostas de Javier Milei é justamente a dolarização da economia e acordos com o FMI para que injete-se dinheiro na economia argentina para ver se o país consegue voltar à engrenagem de desenvolvimento econômico.
Bom, então neste cenário, Javier Milei acaba surgindo e, de certa maneira, ganhando um espaço muito significativo e fecundo na política argentina, certo? Mas não ficou em primeiro lugar, porque, como o diabo nunca vem sozinho, ele anda acompanhado. Notem vocês, nós temos que o União por la Pátria, do Sérgio Massa, que é o candidato do governo, que é o ministro da Economia, este homem aqui ficou em primeiro lugar. Então nós temos que o ministro da Economia, de um país que está em crise econômica, que tem uma crise significativa já há alguns anos, é um país que tem se endividado bastante, este candidato fica em primeiro lugar. É isto que intrigou bastante gente na Argentina, no Brasil, em relação ao resultado eleitoral da eleição argentina no dia de ontem. O que será que aconteceu? É muito curioso isso, né? Nós temos que estudar de uma maneira muito mais detalhada o povo argentino para entender o que leva, não é, a votarem em um candidato que é responsável direto por uma crise econômica significativa. Talvez o argentino não esteja votando apenas sob a perspectiva da economia. E aqui está uma coisa importante. Nós temos que foi feita uma campanha bastante séria e forte e firme para a destruição da biografia de Javier Milei. Com razão em muitos aspectos, não é? Na minha opinião, quando ele vai dizer coisas absurdas em relação à Igreja Católica, tudo bem, mas bastante desonestas quando associam a ele coisas que não são verdades, mas não é nem o nosso caso aqui. Voltando lá, então, União por la Pátria de Sérgio Massa é quem fica em primeiro lugar. Este candidato é o mais à esquerda, representa o kirchnerismo e sua continuidade, e também o peronismo esquerdista, ok? Agora, uma surpresa curiosa é Patrícia Bullrich, que é alguém que pode definir, em alguma medida, a vida de Javier Milei, caso ela o apoie. Nós temos aí a coalizão Juntos por El Cambio, de Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar, que representaria uma centro-direita. Ela esteve no contexto do governo de Maurício Macri e também, o detalhe, não é? O peronista Miguel Ángel Pichetto é um dos influenciadores da perspectiva do Juntos por El Cambio. Então você tem um partido centro-direita, não é? Nós fizemos aqui, quando houve as eleições ali das primárias, uma análise a respeito aí do quanto direitista seria a perspectiva de Ángel Pichetto, no caso, desculpem, em relação ao apoio a Patrícia Bullrich e tal. Então são esses os três candidatos. E esses candidatos disputaram as primárias, e aqui nós tivemos uma surpresa curiosa. Nós tivemos o fenômeno Milei. Javier Milei ficou em primeiro lugar com 30% dos votos. Nós temos o fenômeno Milei da seguinte maneira: em 16 das 24 províncias nós tivemos a vitória de Javier Milei nas primárias lá no dia 13 de agosto. Ele teve aproximadamente 7.200.000 votos, uma coisa assim. Venceu em diversas regiões, em especial no interior, no extremo sul do território, no sul ele vence, e também no eixo central do país. Este eixo central do país, que envolve as províncias de Mendonça, além da província de Mendonça, São Luís, Córdoba e também Santa Fé. Então esta região que eu estou destacando na cor preta aqui, nesta localidade você tem uma perspectiva fortemente contrária ao kirchnerismo. Então Javier Milei venceu nestas regiões, ok? Então no eixo central do país, Javier Milei se saiu muito bem. Esperava-se em boa parte que Patrícia Bullrich vencesse nesta região, mas não. Javier Milei ganhou um espaço significativo junto à sua plataforma de mudança e assim por diante, que ele venceu a direita tradicional na Argentina, ganhando essas províncias, ok? Ele não ganha lá em Buenos Aires, nem na província de Buenos Aires. Quem venceu foi justamente a Patrícia Bullrich, isto lá nas primárias. Agora, o fenômeno Milei, além de ter vencido nesta região já consolidada ali da direita argentina, digamos, ele vai vencer no interior. Ele vence nas províncias do sul como um todo. E vence em La Rioja, uma província no norte, que também é uma província mais associada à direita. Tudo bom? Ou os seus votos tendem a ser não kirchnerista. O que acontece? Ele vence em regiões do interior, consolida a região central do país e, portanto, ganha também em vilarejos pequenos. Então, Javier Milei ele vem para as eleições do primeiro turno com uma força gigantesca, mas o resultado foi bastante diferente do que nós imaginávamos.
nós temos que União por la Pátria, do candidato do governo, Sérgio Massa, obteve 36% dos votos, com 9 milhões e 600 mil pessoas votando no governo. Nós temos que o Javier Milei avança o seu número de votos para 7 milhões e 800 mil. Mesmo assim, as pesquisas indicavam Javier Milei como candidato favorito a ser eleito, inclusive, no primeiro turno. Na Argentina, salvo engano, se o candidato tiver 40% de votos no primeiro turno, não haveria segundo turno, porque assim é a regra, não é? No Brasil, 50% mais um voto. Na Argentina, 40%. Tudo bom? Então, discutia-se que Javier Milei seria eleito em primeiro turno, ok? Havia esse debate, essa tendência. Porém, Javier Milei ficou bem aquém de vencer no primeiro turno e ficou em segundo lugar, o que é bastante curioso e vamos analisar aí os próximos passos desse cenário. Muito bem, analisando aqui o mapa eleitoral das primárias, nós vemos que nas primárias o Javier Milei arrebentou. Nós temos um país profundamente incomodado com o atual governo de Alberto Fernandes. Nós temos que o Javier Milei venceu em Mendonça, São Luís, Córdoba, Santa Fé, que é uma região historicamente ligada ao voto anti-Kirchner. A gente visualiza nas eleições de Maurício Macri aqui, ó, no ano de 2015 e no ano de 2019. O Maurício Macri venceu nas mesmas províncias. É o caso de Mendonça, São Luís, Córdoba, tudo bom? Além, claro, de Santa Fé e Entre Rios, né? O que deu a vitória a ele em boa parte. Tudo certo? Nestas províncias todas. E, claro, venceu aqui também em La Rioja. E em 2019, o Maurício Macri continua vencendo nas mesmas províncias, basicamente, mas perdeu, não é? A província aqui no interior de Salta e perdeu também a província aqui, né? No norte, no caso, a província não é Salta, Jujuy, ok? No extremo norte do país, perfeito? E perdeu também aqui La Rioja, tudo bom? E isso fez com que Maurício Macri não fosse reeleito. Agora, é interessante nós olharmos aqui no mapa da eleição das primárias e percebermos que Maurício Macri vence aqui nesta localidade, vence províncias no interior, vence as províncias aqui centro-norte e todas as províncias do sul. Não por acaso teve 30% dos votos, né, nas primárias. E por isso muito se discutia que Javier Milei poderia ser eleito em primeiro turno. Porém, o que aconteceu foi algo bastante diferente. Nós tivemos que Javier Milei consolida assim os votos lá em Mendonça, Santa Cruz, Córdoba. Ele vence as províncias aqui, La Rioja, por exemplo, mas no sul ele acabou perdendo nessas regiões em azul aqui, ó. Né? Ele perde em províncias na cor azul, que quem vence é o candidato Sérgio Massa, o candidato governista. Né? E o detalhe, ele consolida os votos no interior do extremo norte do território. Né? Interessante isso, mas ele perde no sul. Né? Ele perdeu essas 3 províncias no sul, que nós temos ali, ó, Santa Cruz, né? Rio Negro e La Pampa, por exemplo. Né? E diante desse cenário ele acabou ficando numa posição desvantajosa diante do governo de Sérgio Massa. Tudo bem? Agora, como será o segundo turno? Nós teremos Sérgio Massa em primeiro lugar, que saiu vitorioso, e Javier Milei. A grande questão é o voto dado a esta mulher aqui, ó, Patrícia Burik, né? Que desta vez ela ganha apenas na capital. Ela havia vencido, não é? Em Entre Rios e Corrientes, quando nós olhamos ali o nosso mapa das primárias, mas ela perdeu votos em Corrientes e Entre Rios. E quem ganhou votos em Corrientes e Entre Rios foi justamente Sérgio Massa. Então, o voto dado ao candidato anti-governo nas primárias não se consolidou agora na eleição do primeiro turno. Nós podemos dizer que essas 2 províncias basicamente definiram a primeira posição de Sérgio Massa, que avançou nesta região ficando em primeiro lugar. E Javier Milei não conseguiu converter esta região para votar em sua plataforma de liberdade econômica, de prosperidade e assim por diante, ok? E agora, a grande questão é se
Patrícia Burick terá condições de transferir votos, ela teve uma quantidade bastante significativa dos votos, 23%, que se ela conseguir fazer essa transferência de votos para Javier Milei, em especial da própria capital argentina, nós teremos que Javier Milei poderá ser eleito presidente. Agora, resta saber até que ponto o eleitor da Patrícia Burick terá condições, ok, de aderir à plataforma de Javier Milei, até que ponto Patrícia Burick e os seus eleitores têm uma perspectiva verdadeiramente contrária ao atual cenário econômico e político da Argentina. Dá para entender, pessoal? Nós tivemos então um primeiro turno, as primárias marcadas por um fenômeno impressionante de Javier Milei, mas no primeiro turno Javier Milei patinou em boa parte e não conseguiu ficar em primeiro lugar e muito menos ter sido eleito em primeiro turno. Embora as pesquisas indicavam que ele teria uma votação expressiva no primeiro turno e seria eleito. Até algumas pesquisas trouxeram essas informações, porém nós vimos o cenário totalmente diferente. E a grande questão que fica é se Patrícia Burick terá condições de transferir votos para Javier Milei para que ele consiga ser eleito presidente na Argentina e haja uma mudança. Do contrário, nós teremos a eleição de Sérgio Massa e a perpetuação do modelo de Kirchner no nosso país vizinhos. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço sua presença por acompanhar as nossas análises. Eu reitero o pedido para você divulgar o nosso conteúdo. E você que quer aprender geopolítica de maneira mais aprofundada, detalhada, não deixe de ver o nosso curso feito para você, com aulas gravadas, aulas ao vivo, grupo no WhatsApp exclusivo para debate a respeito de geopolítica. Vem estudar com a gente. O link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso, e conforme sempre digo aos nossos alunos, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.